Olá. Alguém me fez uma pergunta. Nisargam, você, jovem, foi atraído pelo Osho. Uma força que te fez ir para o exterior. Estou falando com as minhas palavras, né? Uma força que fez você ir para muito longe. Você abandonou o seu trabalho como médico e foi para os Estados Unidos. Depois você foi para a Índia. Você morou nas comunas do Osho, na Alemanha. Que força é essa de atração? De onde vem? Você pode falar sobre isso? Bom, essa força de atração, primeiro, não é exclusiva do Osho. Ele também pergunta a essa pessoa se eu sinto ou senti para um outro ser, um outro mestre iluminado, algo parecido. Pessoalmente, não. Nunca senti algo parecido. Eu posso até considerar outras pessoas como iluminadas, como mestres, mas olho tranquilo, no problem, mas não tem aquele magnetismo irresistível que o Osho teve. A primeira vez que eu vi o Osho pessoalmente foi nos Estados Unidos, num grande festival. Tinham mais de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas em Rajneeshpuram, à volta do Osho. 20 mil pessoas do mundo inteiro, nem todos os países, mas muitos países foram atraídos pelo Osho. Na Índia, girava em torno sempre de 5 mil pessoas em volta do Osho. O que acontecia? Que as pessoas chegavam e saíam, sempre tinha que sair, porque você tinha visto, né? Ou outras questões, mas girava a média em torno de 5 mil, dependendo do momento, 7 mil ou mais, ou até 10 mil pessoas, dependendo do festival, etc. Também, digamos, do mundo inteiro, né? Nem todos os países, como eu falei. A força era realmente muito grande. A força de atração. Tinham pessoas que chegavam para passar um mês na Índia, não conseguiam ir embora. O encantamento era tão forte que ele pagava o preço. Muita gente fazia isso, deixava emprego e etc. E ficavam até onde o visto dava. Muitas vezes iam para países próximos, como Bali, para renovar o visto e voltar para a Índia, para Pune, sem voltar a seus países de origem, até onde o dinheiro desse, ou então inventava algum trabalho lá e se virava. O preço era bem acessível. Para permanecer, né? O que acontecia? É como se o Osho tocasse numa dimensão interna tão rica, tão bela, que tem a ver com uma busca, e que a pessoa encontra que essa busca secular, milenar, finalmente está próxima. Você vê uma luz irradiando tão forte que te preenche, que te faz pagar o preço. Você tem que ter essa necessidade interna, você tem que ser um buscador, e você tem que ouvir esse chamado interno e depois seguir esse chamado. Algumas pessoas podem dizer, precisa ter coragem para saltar no desconhecido, abandonar a família, abandonar o país, abandonar
emprego. Eu não me sinto uma pessoa corajosa. Eu não acho que isso é uma questão de coragem, pelo menos no meu caso. Foi uma questão de um impulso irresistível. Não tinha como, não é questão de coragem. Você simplesmente sabe que aquilo tem uma dimensão mais valiosa do que qualquer outra coisa. Não é coragem. A quantidade de brasileiros que tinha à volta do Osho era muito grande relativamente aos outros países. Tirando o momento em que o Osho estava nos Estados Unidos, havia mais americanos, obviamente. Mas, colocando na Índia, a quantidade de brasileiros era maior, na minha visão, na minha percepção, era maior do que todos os países da América, incluindo os Estados Unidos. Tinha mais brasileiro do que se você fosse somar americano, argentino, chileno e etc., Uruguai. A quantidade de brasileiros era expressiva. A quantidade de alemães era a maior de todas. Tinha muito mais alemães do que qualquer outro país. É incomparável. Alguma coisa fez com que os alemães fossem atraídos pelo Osho de uma forma muito intensa. Japoneses também tinham numa proporção muito alta. Italianos também, israelenses e talvez ingleses, holandeses, acho que nem tanto. Mas enfim, girava principalmente desses países e o Brasil era um dos maiores. É claro que não dava para comparar em relação ao alemão, né? Mas é bem significativo. Então, o importante aqui, eu acredito, é que nós entendamos que esse chamado para o encontro com sua própria consciência em sua plenitude é um chamado que todos nós temos. O Eckhart Tolle, ele fala que todos nós temos o mesmo propósito interno. O Osho fala a mesma coisa, só que ele não usa o termo propósito interno. Todos nós temos desejos diversos, mas anseio é só um. O anseio de despertar, de tirar essa bagunça mental e de aflorarmos a expressão do nosso verdadeiro ser sem limites. Esse é o anseio, esse é o propósito interno. O Osho, de alguma forma, esse anseio, ele está em todos, porém encoberto. Na grande maioria, semi-encoberto ou encoberto. Para quem tinha determinado nível de anseio, o Osho, a sua própria presença, sua própria energia, fazia com que esse anseio aflorasse em uma força maior do que normalmente ele tinha. Ele ganhava uma dimensão diferente. Ganhava uma energia, um fator de impulso, mobilizador. Ele mobilizava, ativava esse anseio. Ele ativa esse anseio. Não é passado, ele continua ativando o campo de energia do Osho, continua ativando o anseio das pessoas relativamente abertas
a realizarem este próprio anseio, que é o despertar do ser interno divino que todos temos. E hoje o Osho não está presente fisicamente. Mas o chamado para esse despertar continua aí, vindo dele, vindo de outras fontes. Então, cabe a cada um abrir-se para este chamado. E aí você vai ficar bem. Você vai ficar com a consciência tranquila ao se mobilizar a realizar o seu propósito interno, que é único. Eu gosto desse termo propósito interno, por isso que eu mencionei o Eckhart Tolle. Então, a mobilização para realizar o propósito interno dá uma sensação de consciência tranquila, de realização, de felicidade, de preenchimento, principalmente quando você sente que os passos que você está dando estão sendo efetivos. Então, com Osho ou sem Osho, todos nós temos esse anseio, esse propósito interno. E o chamado existe, vindo da gente mesmo, vindo do Osho, vindo de outros mestres. E o convite é que a gente mergulhe fundo, com sabedoria, nessa mobilização para viver essa elevação de consciência, que na verdade é isso. Eu falo ser, né? Eu vou dizer aqui a minha visão. É muito confuso ficar falando, tá bom, todos temos um propósito interno, aflorar o ser, ou seja lá uma expressão que se use. O que é isso de fato? É confuso, é vago, dá margens a muitos caminhos que não levam a nada em relação a esse propósito. Despertar o ser é estar consciente, momento a momento. Estar na presença. Presença é também um termo vago, mas ele contrasta com ausência. Presença, ausência. Talvez seja mais inteligível a palavra ausência. Ausência é o estado que normalmente nós estamos, vivendo automaticamente, respondendo à vida de uma forma condicionada, mecânica, sem haver consciência observadora, silenciosa, sem julgamentos da realidade. Ser o observador silencioso do fluir da realidade e dar-se conta que esse próprio estado de observação gera uma criatividade única, própria. A gente sai do condicionamento, da programação. E a partir dessa presença surge um fluir de nossas ações que vem da dimensão do ser. Esta consciência é o ser. Quando nós estamos conscientes agora, nesse instante, nós reconhecemos que há certo nível de consciência, certo nível de atentividade silenciosa, no sentido de não haver julgamentos. Eu só estou atentivo a este momento.
Esta consciência é o ser. É importante que a gente saiba o que nós estamos procurando. Porque senão a gente bate em portas que não são as reais, que não vão levar a nada. Nós estamos, isso é claro, eu estou falando no meu entendimento, no que eu absorvi do Osho. Não quer dizer que é uma verdade absoluta, eu estou compartilhando uma impressão. Esta consciência atentiva ao momento é o nosso ser. Quanto mais nós reconhecemos essa consciência, momento a momento da nossa vida, quanto mais momentos em que nós reconhecemos essa consciência, mais o nosso ser está aflorado, mais as nossas atitudes são diferenciadas, são adequadas, mais leveza ocorre. Isso é perceptível. Mais aceitação da realidade, menos resistência aos acontecimentos, mais aproveitamento das experiências que a vida nos traz. Então, houve um chamado do Osho, há um chamado do Osho, e agora uma etapa importante desse processo de se mobilizar para o despertar é justamente identificar qual que é o ponto central. A meditação dá esta clareza. Meditação nada mais é do que o reconhecimento da consciência. Não importa o que eu faça, que técnica eu use, se eu reconheço que eu estou presente agora, eu estou vivenciando o propósito da meditação, o que é treinável, ampliável. Então o chamado existe, o chamado prossegue, não só do Osho, mas de forças da própria existência. Então, cabe a cada um sermos sinceros do quanto nós estamos, de fato, respondendo a esse chamado. Cada um tem uma força desse chamado diferente. Nem todos têm uma força muito grande de se arrojar para realizar o propósito interno. É normal que isso aconteça. Mesmo se a força não for grande, o quanto eu estou respondendo àquele chamado que existe, pode não ser grande, mas eu estou ou não respondendo a ele? É isso que importa. Se eu respondo a esse chamado interno, a própria resposta faz com que a nossa mobilização cresça, é natural, porque a gente vê que vale a pena. Quando você percebe que você, ao responder a esse chamado, ao vivenciar mais essa consciência, transformações profundas acontecem, transformações imensamente preenchedoras, agradáveis. É claro que você vai mergulhar mais fundo. Você tem que começar a saborear. Quando você prova esse sabor do que é estar presente, aumenta a sua sede, aumenta a sua vontade de vivenciar mais e mais esse estado. É isso. O fato é esse. O chamado existe, cabe a cada um de nós respondermos a ele ou não.